Salmo 51, no versículo 1 a seguir. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejais justificado quanto falares, e puro quanto julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que as amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. E esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Toma, dai-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Pode se assentar, glorificando. Glórias a Deus. Este salmo aqui, igreja, foi escrito por um homem que diz a Bíblia que era segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido por Deus, um homem que foi Deus lá da eternidade, olhou aqui na terra e se agradou dele e deu ordem para seu profeta Samuel que descisse aqui a terra e ungisse ele como rei. E este homem, quando ele foi escolhido por Deus, ele na sua vida secular, ele não era uma pessoa que não tinha fama, era uma pessoa que era um pastor de ovelhas. E Deus lá da eternidade olhou aqui na terra e escolheu ele como o segundo coração de Deus. Por onde ele passava, a Bíblia diz que ele tinha um instrumento, uma harpa, e ele era tão abençoado por Deus que ele tocava o seu instrumento e os espíritos malignos afastavam das pessoas. E esse homem, um dia Israel estava prestes para perder uma guerra, ele estava lutando contra os filisteus, o exército filisteu, e a Bíblia diz que ele viu aquela agonia de Israel, porque os soldados de Israel se incumbiram daquela batalha, e a Bíblia relata que ele tinha a unção de Deus, ele tinha a bênção de Deus, ele tinha uma coisa extraordinária, porque a Bíblia relata que ele certo dia, ele matou um urso, ele matou um leão, e ele também foi à frente daquela batalha, daquela guerra, e venceu aquela pessoa que estava ali sucumbindo o exército de Israel, o exército de Deus vivo. E ele lutou contra aqueles filisteus, e ele ganhou aquela batalha. E a Bíblia diz que um certo dia, passado já no livro de Samuel, capítulo 11, versículo 11, já passado um certo tempo, ele já passa a reinar em Israel, ele governar o povo de Israel, já era rei, e um dia ele manda o seu povo ir à guerra, só que ele não foi para a guerra, ele ficou no palácio, e ele manda o seu general Joabe ir na frente daquela batalha, e foi o general Joabe para comandar aquela batalha, e diz que ele ficou ocioso no seu palácio, ele ficou ali enquanto os reis estavam lutando, estava guerreando, ele estava ali no seu palácio, passeando, sem talvez fazer nada.
E a Bíblia relata que em 2 Samuel, no capítulo 11, que uma tarde ele estava no seu terrastro, ali vagueando, sem fazer nada. E eu já quero alientar a igreja nesta noite, que sempre nós temos que estar ocupados com as coisas de Deus. Nós, na tempo de batalha, qualquer luta, igreja, que nós estiver passando, eu não sei a luta dos irmãos, mas cada um de nós temos luta aqui. Cada nós tem uma batalha, tem uma guerra para nós vencer. E nós não possamos ficar desocupados diante das lutas, diante da batalha. Porque a Bíblia diz que Davi, ele manda o seu general ir para a guerra, enquanto os reis estavam guerreando, estavam batalhando, ele ficou ocioso no seu palácio. O crente, ele não pode ficar ocioso, ele tem que buscar ocupação na obra de Deus, ele tem que estar fazendo alguma coisa na obra de Deus, para que ele seja livrado dos seus maus pensamentos, das cobiças dos seus pensamentos. E a Bíblia diz que certa tarde, Davi, ele passeando, ele acorda do seu repouso, e ele passeando no terraço da tua casa, do seu palácio, e a Bíblia relata que ele andando ali, ele viu a Betseba tomando banho nua, e ali começou a crescer uma cobiça no seu coração, ali começou a entrar no seu coração o pecado, e ele começou a cobiçar, e começou a imaginar coisas, e nós não estamos livres dos nossos pensamentos. Todos nós aqui temos pensamento, não temos como nós sair fora do nosso pensamento, mas só que nós não possamos alimentar os nossos maus pensamentos. E Davi, ele foi deixando entrar no seu coração um homem que segundo os olhos de Deus, segundo o coração de Deus. E também a Bíblia relata que quando Jesus desceu à terra, e o povo dizia, aquela multidão, Jesus, filho de Davi. Então Davi tinha toda aquela unção de Deus, mas ele deixou que aquele pecado, aquela cobiça entrasse no seu coração, e ele começou a cobiçar aquela mulher. E aí ele manda recado, manda o seu mensageiro ir na casa daquela mulher e perguntou: quem é essa mulher que está tomando banho ali? A pessoa disse para ele: é a mulher de Urias, é o seu capitão, Davi, é o seu capitão que está lá na frente da batalha, que está pelejando na batalha. Mas mesmo assim, igreja, ele foi se entrando numa teia de aranha, ele foi se enrolando, porque o pecado, ele começa com uma coisinha pequena, e quando nós vamos dando brecha para ele vai entrando no nosso coração, e aquilo foi entrando no coração de Davi, foi alimentando cada vez mais. E a Bíblia diz que Davi manda chamar Betseba até o seu palácio, e aquele mensageiro foi e trouxe a Betseba no palácio de Davi, e diz a Bíblia que ele dorme com ela, teve aquela noite de prazer, e ela pega, toma banho e manda ela voltar para a casa dela. E veja bem, igreja, como as coisas vão se acontecendo. Mentira, o pecado, a cobiça, ela vai se envolvendo. Não adianta nós pensar que somos crentes. Quem sou eu para falar de Davi? Eu não sou ninguém. Davi era segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido por Deus, era a unção de Deus que estava sobre a vida dele. Mas se Davi entrou em pecado, quem é nós para se liberar desse pecado, irmãos? O que eu venho dizer para a igreja nesta noite, e a Bíblia diz que passado um mês, passado 2 meses, passado 3 meses, vem a Betseba, pediu para marcar um encontro no palácio para falar com Davi, e ela entra e fala com Davi, desesperada: ó rei, como que eu vou fazer? Eu estou grávida. Mas se você está grávida, como é que eu vou fazer, Davi? O meu esposo Urias, ele está na guerra já faz 1 ano, e eu vou dizer, quando ele chegar aqui, que o Espírito Santo desceu e fez uma obra aqui e foi embora, Davi. E Davi pode deixar que eu vou dar um jeito nessa situação. Quando nós estamos em pecado, irmão, nós achamos que no nosso conhecimento, nós achamos que a nossa inteligência, nós possamos dribliar o pecado, mas é um engano, é um engodo do nosso pensamento, é um engano do nosso coração. Davi, ele foi se afundando nessa telha do pecado, e ele disse: pode deixar. Ele mandou uma mensagem para o seu general Joabe, que mandasse Urias vir dar notícia da guerra até o palácio, e mandou Urias vir até o palácio, e Urias obediente veio e
quando chegou na frente de Davi, Davi perguntou: como vai o meu general? Como vai a guerra? Conta para mim. E ele arrasta a cadeira, senta na cadeira e começou a relatar como que estava indo a guerra. A guerra está indo bem, está isso, assim, assim, tudo bem. Falou: você está despedido, pode ir para a tua casa, vai lá, vai dormir com a tua esposa, você está cansado de uma batalha. Só que, irmãos, a Bíblia diz que Urias foi, mas ele não subiu até na casa dele, ele ficou deitado no terraço, ele dormiu aquela noite no terraço, e essa notícia chegou até o ouvido de Davi, porque, irmãos, é uma mentira atrás da outra, é um engano atrás do outro. E quando Davi soube que ele não tinha ido deitar com a sua esposa, e Davi pensava: eu mando ele deitar com a esposa dele, é aí quando Urias vai pensar que naquele dia que ele esteve aqui, foi quando ele engravidou ela. Mas não, irmão. Ele não é Urias que era segundo o coração de Deus, não é Urias que recebeu a unção de Deus, não é Urias que tocava os instrumentos, que os espíritos se afastavam. Urias era um homem que tinha caráter, ele tinha certeza no que ele fazia. Urias, ele tinha a unção, ele tinha o temor de Deus na vida dele. Então Davi pega o que faz: vem, manda chamar ele aqui de novo. E Urias voltou e falou assim para ele: por que você não deitou com a tua esposa? Por que você não foi dormir na sua casa? E sabe o que Urias respondeu para Davi? Disse assim: enquanto meus irmãos estão na peleja, estão dormindo no relento, eu não posso deitar na minha casa com minha esposa, dormir na minha cama, sabendo que meus irmãos estão na peleja. Porque Urias, ele temia a Deus, ele não era segundo o coração de Deus, mas ele tinha o temor de Deus. E eu venho te dizer nesta noite, igreja, que nós temos que temer o Senhor, nós temos que guardar no nosso coração os desígnios do Senhor, ter no nosso coração a obediência, que nós obedecer a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que, como eu disse, irmão, é um engano atrás do outro, que Davi disse: senta aqui, vamos fazer uma coisa, vamos comer, vamos beber. E puxou aquele vinho mais caro, e abriu aquela garrafa de vinho, e começou a embebedar o homem, e bebendo, e pegou a cachaça mais cara, de longe, lá de Cateus, e foi dando para Urias, e pensou: agora ele vai caber. E falou para ele: vai para sua casa, vai deitar, vai dormir com a sua esposa. E Urias, ele tinha uma fidelidade no que ele dizia, ele tinha oposição no que ele falava. Ele saiu dali, por mais que ele estivesse bêbado, ele foi e dormiu de novo no terraço. E Davi ficou sabendo, aquela notícia chegou até o ouvido de Davi, dizendo: Davi, Urias não foi para casa. O Urias, ele dormiu no terraço da casa dele. E Davi falou: pode deixar. Davi foi se entranhando numa teia de aranha. Olha o que Davi fez. Davi mandou uma carta escrito para o comandante Joabe: põe Urias na frente da batalha. Veja bem, igreja, quando nós entramos no pecado, nós pensamos que nós possamos esconder, mas o que está vendo é o nosso Deus. Nós possamos esconder do homem, nós possamos achar que está tudo bem, que nós estamos escondendo, pastor Vitor. Nós possamos falar assim: ninguém viu, está tudo certo. Então o que Davi fez? Mandou essa carta para o general Joabe, dizendo: Joabe, põe Urias na frente da batalha. E quando Urias voltou da guerra, entregou aquela carta foi levada pelas mãos de Urias. Olha a fidelidade dele, ele não abriu a carta, ele chegou lá e entregou para o seu comandante, entregou para o Joabe. Quando o Joabe leu a carta, ele viu, ele já sabia o que era para fazer, porque é um comandante de guerra. Ele disse: Urias deve ter aprontado alguma coisa para o rei, porque ele sentenciou ele com uma sentença de morte e pôs ele na frente da batalha, irmãos. Porque um comandante, um capitão, ele não vai na frente da batalha, ele põe o seu soldado para ir, porque as pessoas que estão na frente da batalha são as pessoas que vão levar a primeira flechada, são as pessoas que vão morrer primeiro. E lá no capítulo 11 de 2 Samuel está escrito que o homem morreu. Ele entrou na frente da batalha, o exército recuou e ele foi morto. Olha bem, irmão, agora Davi ele está com adultério e ele está com homicídio nas suas costas, irmãos. Um homem de Deus
segundo o coração de Deus, um homem que tocava sua harpa, um homem que ia na igreja, tocava o instrumento, expulsava os inimigos, demônios. Agora, irmão, aquilo está entrando dentro do coração dele. E a Bíblia diz, irmãos, que quando nós pecamos, a graça restritiva de Deus afasta de nós. E essa graça foi afastada de Davi. Eu não estou dizendo aqui que foi castigo de Deus, não, irmão. Davi agora está vivendo o juízo de Deus. Porque diz a Bíblia que aí, quando Urias morre, vem a notícia do palácio que o homem morreu, Urias morreu. Davi pensou, agora está tudo certo, porque agora ele morreu, agora ninguém vai saber de nada. Mas igual Davi sabia que Deus estava com o olho ao redor de toda a terra, olhando tudo aquilo que nós faz, irmão. Tudo não tem nada, por mais que nós entramos num buraco, mas Deus está nos sondando o nosso coração, o nosso pensamento. Deus sonda o nosso coração. Não adianta, irmão, porque a coisa mais difícil, irmão, é nós fazer a intenção do nosso coração. Porque às vezes nós vencemos tanta luta. Davi venceu tanta guerra, tantas batalhas, mas ele não venceu eu, ele não venceu ele. A coisa mais difícil é nós vencer o que está dentro de nós. É o homem vencer, porque nós olhamos e pensamos assim, isso aí não é pecado, eu posso fazer. Mas no momento que nós entramos, irmão, é aquilo que nós não temos a capacidade de pedir perdão. Nós não temos a capacidade de chegar no pé do Senhor e dizer, me perdoa, confessar os nossos pecados ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Davi soube dessa notícia, falou assim, olha, depois do luto, ele foi e pediu para buscar a Betseba e levou para dentro do palácio. Veja bem, irmãos, as pessoas que estavam de fora falam, como Davi é um homem bom, Davi é um homem maravilhoso, ele está dando guarida para a esposa do capitão dele. Mas os olhos de Deus estavam vendo tudo o que estava acontecendo, irmão. Muitas vezes nós achamos que as pessoas são bonzinhos aos nossos olhos humanos, mas aquilo, irmãos, já estava o pecado dentro do coração dele. Um homem que tocava na igreja, um homem que era segundo o coração de Deus, agora estava sendo tudo mecânico, estava sendo ficando aqui, tudo aqui na terra, porque Deus não estava recebendo mais louvor, Deus não estava, Davi estava indo na igreja, continuou, Davi oferecia culto ao Senhor, mas estava sendo tudo mecanizado, não passava da terra, não passava para as mansões celestiais, porque Deus não estava ouvindo, porque Deus afasta do pecado, Deus não habita no meio do pecado. Deus, ele habita na onde tem os verdadeiros adoradores do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi busca Betseba e põe dentro da casa dele. E a Bíblia diz que passa um ano e nada acontece. É que nós pensamos, né, igreja? Quando nós pecamos, está tudo bem, né, irmão? As coisas estão fluindo. Não está tendo nada, não está tendo correção, não está tendo juiz de Deus, não está tendo castigo de Deus. Davi estava normalmente, igual eu falei, indo para os cultos, adorando a Deus, tocando o palácio dele, dando ordem. Um dia, irmãos, veio na casa de Davi o profeta Natan. Quando Davi recebeu a notícia, Davi, o profeta Natan está na porta do palácio. Davi se tremeu todo, as pernas dele batiam, e quando ele se tremeu todo, o profeta chamou ele e disse para ele, Davi, estou aqui. Ai meu Deus, agora ele vai falar comigo, tudo agora, tremendo. E o profeta disse para ele, Davi, eu vim aqui, que o Senhor mandou eu vim aqui ter uma conversa com você, Davi. E Davi, pelo meus olhos espiritual, ele tremia que a calça dele batia uma barra na outra. E o profeta disse para ele assim, Davi, eu vim aqui para te dizer, Davi, o que o Senhor mandou eu te dizer. Tinha um homem que tinha uma vinha, Davi, e ele tinha 1000 ovelhas. E ele tinha um vizinho dele, Davi, que tinha uma cordeirinha só, Davi. E esse homem rico, Davi, foi e pegou a ovelhinha única desse homem pobre. Ele só tinha ela, amava ela, dormia com ela. Aí
E Davi, esse homem foi e pegou essa cordeirinha dele. E Davi, vive o Senhor Deus, que ele vai pagar 4 vezes mais. Veja bem, igreja, é o julgamento humano, né? O julgamento da nossa mente. E aquele homem foi falando para Davi, e Davi se irou todo e disse que ele tinha que pagar com a vida, ainda quando o profeta diz para ele, além dele pegar a cordeirinha desse homem, Davi, ele ainda matou o homem, Davi. Davi se irou muito mais ainda, ele vai pagar 4 vezes mais. Aí, igreja, o profeta Natã olhou para Davi e disse, Davi, essa palavra é para você, Davi. Essa palavra, Davi, é para você, Davi. Esse homem, Davi, é você, Davi. Ô igreja, Deus, Ele quer nos livrar dos nossos pecados, igreja. Mas nós temos que ter a consciência do nosso coração, nós temos que ter essa certeza do nosso coração, igreja. Se nós chegar nos pés do Senhor e confessar os nossos pecados, pedir para o Senhor misericórdia, para que nós não venhamos cair na cilada do inimigo, igreja. Por mais, irmão, que nós servimos a Deus, Davi, servo do Senhor, fiel ao Senhor, ele caiu nessa cilada, igreja. Foi um adultério, foi um assassinato nas costas. Depois ele teve que pegar a mulher, a viúva, por dentro da casa dele. E a Bíblia diz que o pecado, igreja, ele cobra caro, ele cobra aquilo que você não quer pagar. Então é melhor, igreja, consertar com Deus aqui, no momento. Vir no pé do altar, derramar, falar com Ele, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, meu Deus, tira de mim, Senhor, esse coração impuro, porque depois, irmão, nós vamos pagar caro pela eternidade. Hoje nós pensamos que nós possamos pagar caro, mas vai ser muito insignificante do que vai ser pago na eternidade. E diz a Bíblia que quando Natã revelou todas essas coisas para Davi, Davi dobrou o seu joelho no chão e ele disse, ó Senhor, no capítulo 51, igreja, deixa eu voltar a minha Bíblia, ele disse assim, igreja, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É isso que nós temos que voltar a Deus e pedir pecado, pedir perdão pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, porque muitas vezes, irmão, nós brincamos com o pecado, e o pecado, irmão, ele vai te pegando aos pouquinhos. Aí depois que você começa a entrar nessa telha de aranha, você pensa assim, eu vou conseguir sair. Ninguém aqui é super-homem não, igreja. Nós somos carne, nós somos debaixo do pecado, nós somos criaturas, filhos do pecado. Então nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Se Deus tirar a misericórdia de nós, nós somos sujeitos a cair na mesma armadilha que Davi caiu, porque Davi, ele não passou pelo castigo de Deus, ele passou pelo julgamento de Deus. O que é o julgamento de Deus? Deus, ele retira a graça restritiva de nós pecar. Ele tira aquela ira do nosso coração. Muitas das vezes, às vezes dentro da casa, o marido se irrita com a esposa e diz, eu vou embora, eu vou largar, eu vou abandonar tudo. Mas a graça restritiva de Deus, ele acalma o nosso coração. Mas quando Deus retira essa graça restritiva do nosso coração, nós passamos a ficar debaixo do jugo do pecado, e nós fazemos bobagem em cima de bobagem, é erro em cima de erro. Nós vamos entrando numa teia de aranha, e cada vez os nós vamos se enrolando cada vez mais, porque lá em Romanos capítulo 1, versículo 4 está dizendo que Deus disse assim, eu tirarei a minha mão, em 3 versículos de Romanos. Vamos lá, igreja, vamos buscar lá em Romanos, vamos ver o que está escrito lá em Romanos. Não é retira a minha mão, está escrito, glórias a Deus. Vamos lá buscar, igreja, vamos pregar dentro da Bíblia, igreja. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Romanos, capítulo 1, versículo 11, fala assim, pelo que também Deus entregou. Não retira não. Deus entregou. O que é isso, igreja? Deus vai tentando com nós, Deus vai tentando com nós. Aí Deus nos entrega a consciência, as transgressões do nosso coração. E tem mais.
No versículo 26, Deus repete de novo: Deus abandonou. Misericórdia, igreja. Não deixa Deus nos abandonar, não, igreja. Pega firme na presença de Deus, porque o abandono de Deus na vida de um cristão dói. Não sai da presença de Deus. E em Romanos, no capítulo 20, no capítulo 1 e no versículo 28, está escrito: Deus nos entregou. Mais uma vez, 3 vezes Deus nos entregou. Então, igreja, vamos pedir a Deus, vamos dobrar o nosso joelho no chão, vamos confessar o nosso pecado, enquanto nós temos tempo de confessar, porque o pecado nós vamos pagar caro. O pecado, ele cobra aquilo que você não quer pagar. Porque no momento que nós entramos nessa teia de aranha, nós começamos a enrolar. Então, irmão, Deus, ele tira essa graça restritiva e nós ficamos à consciência das transgressões do nosso coração. E Davi, quando ele se voltou, ele arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito, porque foi pecado e em cima de pecado. A Bíblia diz que ele dobrou o seu joelho no chão e pediu perdão ao Senhor, pediu que Deus tivesse misericórdia dele, que não tirasse dele aquelas transgressões, aquele coração que transgrediu a palavra de Deus, que transgrediu a vontade do Senhor. Que nesta noite, igreja, nós possamos dobrar o nosso joelho no chão, para que Deus não venha tirar de nós, não venha nos abandonar, para que Deus não venha nos entregar nas cobiças, nas concupiscências do nosso coração. Que o Senhor coloque no nosso coração um coração puro, um coração reto, que nós possamos ter a vontade e o desejo de pedir perdão de tudo aquilo que nós temos feito. Quem não tem pecado, quem não tem feito coisas que desagradam a Deus, mas nós temos que ter essa consciência de entrar diante da presença de Deus e pedir perdão para Ele, para que Ele venha e perdoa, porque Deus, Ele quer nos perdoar. A justiça de Deus não é para nos condenar, a justiça de Deus, que diz a Bíblia, que o Pai ama aquele que corrige o filho, porque ele ama. Então Deus nos corrige, porque Deus ama a mim, Deus ama a tua igreja. Que nesta noite, igreja, eu peço a amada igreja, se coloca de pé. Eu quero estar fazendo uma oração juntamente com a igreja nesta noite. Que essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela venha entrar no coração de cada um de nós. Que a graça restritiva de Deus não afasta do nosso coração. Que a misericórdia de Deus seja no nosso coração, porque a Bíblia diz: pela misericórdia de Deus, que nós não somos consumidos. Que a Deus tenha misericórdia de cada um de nós que saiu da nossa casa, e aqueles que não puderam vir, que a graça restritiva de Deus alcança cada um.